Pronto, Léo. A qualquer momento você pode iniciar, por favor. Obrigado, Devan. Eu vou tomar a liberdade, então, de iniciar. Sei que o professor Guilherme Feliciano, nosso coordenador, né, do grupo de pesquisa e extensão Trabalho Além de Direito do Trabalho, vinculado à Universidade de São Paulo, entrará daqui a pouco, certamente dirigirá algumas palavras ao nosso convidado externo, né, o doutor Fabrício Trindade de Souza. Eu tenho, como todos sabemos aqui, a honra de coordenar esse eixo específico de trabalho desportivo, ao lado da minha querida amiga, doutora Alessandra Moura, né? E na pessoa dela e na pessoa, enfim, de todos os presentes aqui, faço uma especial menção à doutora Bianca, né, desembargador do TRT da segunda região, e ao doutor João Batista, que também é o desembargador do TRT da 15ª região. Eu tenho a honra agora, nesse momento, né, de saudá-lo, a partir do momento em que ele integra esse grupo e, portanto, eleva ainda mais, eleva sobremaneira, na minha opinião, a qualidade deste grupo de pesquisa. Então, na pessoa da doutora Bianca, na pessoa do doutor João Batista, quero cumprimentar todos os presentes, dar as boas-vindas ao nosso convidado, o doutor Fabrício Trindade de Souza, que, como eu já vinha antecipando aqui informalmente, mas agora de forma mais adequada, de maneira mais formal, quero apresentar como sendo uma grande autoridade no âmbito não só do direito do trabalho, não só do direito empresarial, mas também do direito esportivo. Essa junção ela é praticamente natural, né? Traz a sua experiência, sobretudo no contexto coletivo, né? No direito coletivo do trabalho desportivo, algo que é muito conhecido na Europa, mas pouco aplicado, pouco conhecido no âmbito esportivo no Brasil. Certamente ele trará aqui insights importantes sobre essa questão, que eu reputo pessoalmente das mais relevantes, das mais importantes, até porque quando nós falamos de esporte, nós falamos de autonomia, nós falamos de sistemas, nós falamos de pluralismo, e a negociação coletiva vem dentro desse particular. Então, sem delongas e sem perder o tempo, né, de todos nós, até porque certamente é um tema que resultará em debates muito profícuos a partir da apresentação do doutor Fabrício. Eu quero passar já a palavra para que possa expor, né, esse tema, a sua apresentação sobre a negociação coletiva no âmbito do trabalho desportivo. Muito obrigado, doutor Fabrício, pela sua presença, por abrilhantar ainda mais esse curso. Fique totalmente à vontade. Aqui é um âmbito bastante livre, acadêmico, né? De modo que o que importa aqui para nós é chegarmos e atingirmos o objetivo, que é trazer uma discussão de qualidade elevada sobre um tema específico do trabalho esportivo e, portanto, lhe passo a palavra. Obrigado, professor Leonardo Andriotti, meu grande amigo, dileto amigo, como falei anteriormente, aqui de forma bastante sucinta. Agradeço aí a você, Alessandra, pela oportunidade desse convite. Sei do altíssimo nível desse grupo, é um grupo seleto que tem já produzido, né, bastante conteúdo acadêmico, que muito nos honra em estar participando aqui dessa manhã, desse bate-papo do direito coletivo. Agradecer as manifestações que eu já vi no chat, e pedir licença também para cumprimentar a todos aí na pessoa do doutor Elton, que agora eu vejo aqui na telinha, grande amigo também, já posso chamar de conterrâneo aqui de Brasília, né, que pese originário do Pará. Fico muito feliz em vê-lo aqui, só enaltece e reforça a altíssima qualidade desse grupo. Pessoal, sendo bastante objetivo, né, me deu 40 minutinhos aí para a gente começar esse debate, né, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Eu acho que antes da gente entrar na seara em si da negociação coletiva, é indispensável fazer um panorama geral sobre a questão da liberdade sindical, da representatividade sindical no nosso país, né? Eu confesso a vocês que tinha esperança na reforma de 2017 que ela fosse um pouquinho mais ampla, né? E até por força da iniciativa naquela oportunidade, da retirada da obrigatoriedade do imposto sindical, né? Inclusive já também afastando as premissas da possibilidade, inclusive, de uma negociação livre de contribuição assistencial. Nós sabemos que agora, recentemente, né, no ano passado, o Supremo alterou um pouco essa perspectiva, mas, na época, diante desse conjunto de premissas que afastavam um pouco, né, a subsistência dos sindicatos, eu confesso que tinha esperança de que houvesse ali uma iniciativa legislativa mais ampla, em sede de emenda constitucional, para enfrentar a questão da unicidade sindical, né? Essa era uma expectativa que eu tinha que não se concretizou
né? Haviam algumas frentes ali, inclusive na época ainda embrionário, a discussão no Supremo sobre a ótica do tema 1046, a gente vai tratar dele aqui também um pouquinho, mas o fato é que a gente carece ainda hoje de uma legítima, assim por dizer, na essência, né, uma legitimidade material de uma efetiva representação sindical dos nossos trabalhadores, né? Não estou aqui fazendo nenhuma crítica efetivamente aos sindicatos já existentes, mas apenas ao conceito de livre associação, de possibilidade efetiva de se reconhecer um ente que vai me representar sob a ótica das discussões trabalhistas que me interessam, né? Todos bem conhecem, aqui eu vou fazer de forma muito rápida, né, os termos do artigo 8º da Constituição Federal, né, e que insiste ali na manutenção da unicidade sindical, ainda que sob a ótica da representatividade territorial, municipal, mas que tem impactado, pelo menos ao meu sentir, né, já deixo essa reflexão para vocês, sobre uma efetividade da representação de trabalhadores no Brasil. É inevitável fazer essa discussão, né, porque isso impacta numa série de situações, né, que, a meu ver, prejudicam e muito a efetividade na negociação coletiva, e como o Léo já trouxe aqui de forma muito pontual, tem se mostrado muito eficaz, principalmente em dois centros, né? Um, nos Estados Unidos, a gente vai citar alguns precedentes aqui, né? Como a representação efetiva dos atletas tem gerado uma série de benefícios sob a ótica trabalhista, inclusive além da trabalhista, um pouco sob a ótica até de direitos humanos, é bastante interessante, e a própria realidade europeia, mais especificamente Portugal, que eu vou citar aqui porque é um âmbito de conhecimento que eu tenho um pouquinho mais de ciência, né? Nem tanto dos outros países, mas que inicialmente o ponto principal é que de fato são representados por aqueles entes que, se não a universalidade dos atletas, a maioria deles entende como de efetiva representatividade, né? Então, acho que subsiste aí ainda uma discussão bastante interessante e eu acho até relevante, mais que interessante no nosso país, que é a rediscussão de uma emenda constitucional que afastasse a questão da unicidade sindical. Acho que a gente precisa trazer essa discussão à tona ainda e que esse meio acadêmico seja, de fato, um impulsionador dessa discussão. Na prática, o que nós temos visto, né? Justamente por essa carência de representatividade, e pelo menos isso até 2017, já vou explicar o porquê dessa restrição temporal, o judiciário é que fazia esse papel, né, de saneador dessas discussões, né? Então, quem teve a oportunidade aqui de atuar em dissídios coletivos percebe nitidamente quão importante foi o poder, e ainda é, né, o poder judiciário nessas questões que envolvem negociações coletivas, ainda que, obviamente, só na hipótese em que há dissídio, né? Do contrário, o poder judiciário não é provocado, salvo uma situação de anulação de cláusula por ação específica do Ministério Público. Mas nessa seara dos dissídios, não raras as vezes há uma intervenção efetiva do Poder Judiciário para sanear algumas arestas, alguns pontos, e, a meu ver, todos eles, se não a sua grande maioria, né, não estão sob a ótica jurídica, mas principalmente sobre a ótica do alcance daquela negociação para fins de efetiva representatividade daquela categoria. Já como eu disse, né, não obstante até um manifesto, a meu ver, até substancial conflito entre princípios constitucionais, que é o princípio da livre associação versus o princípio da unicidade sindical, o fato é que o Poder Judiciário teve que atuar e ainda atua, né, para sanear esses vícios e conferir uma representatividade maior naquelas hipóteses em que há dissídio coletivo. E aí, qual é o problema que começa a se avizinhar e a jurisprudência ainda não está madura o suficiente sobre esse aspecto para sanear esse ponto? Se nós formos olhar a reforma 17, principalmente aquelas alterações do artigo 8º da CLT, é possível interpretar, não necessariamente vai ser a interpretação predominante, mas é possível interpretar, né, que efetivamente é muito mitigado, se não extremamente limitado, a atuação do Poder Judiciário em novas situações de dissídio coletivo, né? Já fica expressamente mitigada aquelas hipóteses em que, em ações individuais, sempre que for submetido uma discussão judicial envolvendo uma cláusula coletiva, né, já é possível uma interpretação no sentido da impossibilidade da intervenção do Poder Judiciário, até sob a seguinte premissa: primeiro, necessariamente é preciso que o sindicato participe dessas ações, e segundo, em tese, se uma cláusula for anulada, né, toda a negociação coletiva também deveria ser reavaliada, já que parte-se da premissa, né, de que a negociação coletiva demanda uma interpretação universal e que deve ser analisada sob a ótica de pesos e contrapesos
e não especificamente a análise de uma cláusula coletiva afastada das demais negociações que foram realizadas. Essa é uma circunstância que, volto a dizer, apesar da gente estar aí praticamente quase há 7, 8 anos da reforma, não há uma jurisprudência nem perto de uma consolidação nesse sentido, mas quer nos parecer que será mais um motor para a discussão constitucional da efetiva representatividade, se efetivamente os tribunais entenderem, né, quando examinarem de frente essa questão, que o seu poder de intervenção nessas negociações ficará de fato mitigado, ou seja, não terá a mesma realidade que o Poder Judiciário tinha antes, né? E aí, obviamente, que maior ainda a relevância de que aqueles atores que fazem a negociação coletiva sejam de fato representativos de cada categoria, trazendo novamente a discussão dessa representatividade. Né? Vejam que no cenário anterior a 2017, e ainda hoje, considerando a carência dessa jurisprudência que eu mencionei, nós temos uma realidade que, ao mesmo tempo que eu não tenho a obrigação associativa, toda e qualquer negociação coletiva reflete para toda categoria. Essa é uma outra premissa também que precisaria ser enfrentada, principalmente sob o ponto de vista de conceito e cultura de sindicalização, relevância de um sindicato efetivamente para a representação desses trabalhadores, mas por hora permanece o entendimento que, mesmo para aqueles trabalhadores que não sejam efetivamente sindicalizados, há de fato a abrangência dos benefícios ali negociados. Talvez, é que obviamente eu estou especulando, né? Talvez até por esse cenário é que o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, tenha refluído naquele entendimento originário que não se permitia a cobrança de qualquer tipo de de contribuição sem que efetivamente houvesse a sindicalização, avança o Supremo Tribunal Federal, ou retrocede, né? Obviamente aqui a gente está em grau acadêmico, e fiquem à vontade para avaliar se é um avanço ou um retrocesso, mas o Supremo Tribunal Federal para entender agora de forma diversa, né? E concluir que, olha, não obstante a ausência de sindicalização, considerando essas premissas, né? E quais premissas são essas, ao menos aquelas que eu relaciono, né? A previsão constitucional da unicidade sindical, ou seja, eu não tenho outra forma de representação senão daquele sindicato que já foi instituído e validado pelo Estado. E o fato de que toda negociação coletiva, não obstante a sindicalização ou não, abrange a universidade dos trabalhadores, é lícita a imposição de uma cobrança, ainda que eu possa exercer o meu direito de oposição. Na semana passada, se não me engano, foi na semana passada, quem acompanhou, o Tribunal Superior do Trabalho fez uma audiência pública, única e exclusivamente para deliberar sobre o alcance e talvez até fixar uma forma. Há aqui, obviamente, uma discussão sobre competência, né, se efetivamente esse papel é ou não do Tribunal Superior do Trabalho, mas o fato é que, sem dúvida nenhuma, as discussões sobre esse direito de oposição vão desaguar no Poder Judiciário, né, já que não há uma legislação específica. E aí me parece muito pertinente e salutar a iniciativa do Ministério do Tribunal Superior do Trabalho, perdão, quando na semana passada fez uma audiência pública para deliberar sobre, essencialmente, né, os meios em que esse direito de oposição poderá ser ou deverá ser exercido. Então, veja, alguns defendem, por exemplo, que a mera deliberação na Assembleia já é suficiente para se impor uma contribuição, e aí não, o eventual direito de oposição só poderia ser exercido numa Assembleia, e há outros que defendem aí um mecanismo um pouco mais efetivo, do ponto de vista de acesso ao trabalhador, principalmente diante da nossa notória cultura da manifesta ignorância ou até desprezo, né, por incrível que possa parecer, da imensa maioria dos trabalhadores em relação aos atos sindicais, inclusive em sede de negociação coletiva. Então, assim, o que a gente tem hoje da realidade brasileira, né, com todo respeito, é um sindicato que só é lembrado pelos trabalhadores uma vez por ano, quando é ali realizada aquela negociação coletiva que vai redundar um aumento ali provável do seu salário e, obviamente, eventuais benefícios correlatos, né? Então, a gente precisa, e esse é um ponto que eu queria trazer para esse grupo, né? Eu acho que ainda está em tempo, nós temos ainda relevância e timing para isso, mas trazer essa discussão do fim da unicidade sindical, né? De uma ampla liberdade sindical no nosso país. Quer me parecer, né, que esse é o caminho, inclusive, que se colheria
de tudo que a OIT produziu até hoje em sede de direito coletivo do trabalho, né? Se fizermos aí um controle de convencionalidade, né, vamos ter a oportunidade de observar que eu estou até aqui resgatando o número, me foge aqui um pouquinho, mas depois eu trago para vocês de algumas convenções da OIT, mas todas elas nesse sentido da amplitude, da efetividade, da efetiva liberdade de manifestação ou representação sindical. Então, fica aí o primeiro registro, a primeira sugestão para fins de deliberação. E aí, sob o ponto de vista exclusivamente dos clubes, né, e aqui eu pedindo licença, acabei de ver o acesso aqui, não posso deixar de fazer um registro, um agradecimento expresso ao professor Guilherme Feliciano, né, saudando aí pela gentileza do convite, pela confiança aí no convite do Dr. Léo, e também parabenizá-lo, já tinha feito aqui antes, professor, pela intensa produção acadêmica que eu acompanho de perto. Então, muito obrigado pelo convite e parabéns ao professor. Nós é que agradecemos, meu caro Fabrício. Uma alegria ouvi-lo aqui. Muito obrigado. E aí nós temos aqui um problema ainda maior, né? Aqui falei de forma muito resumida, mas sobre a representatividade dos empregados. Sob o ponto de vista aqui mais específico esportivo, a representatividade dos empregadores, essa é ainda mais mitigada no país, e aí não por força, talvez, da questão da unicidade sindical que eu trouxe, ou outros aspectos. Aqui, efetivamente, por uma ausência de organização ou interesse comum, até cultura, de uma representatividade sindical, perdão, mais efetiva. Os mais antigos aqui, eu estou vendo que tem muitas carinhas novas, mas os mais antigos aqui talvez lembrem do Clube dos 13, né, que no Brasil foi o que eu diria o mais próximo de uma liga, né, trazendo aqui para o aspecto esportivo, ou ao menos de uma representatividade mais coletiva, digamos assim, de uma natureza mais abrangente. Não eram todos os clubes brasileiros que participavam, né, em determinado momento foi muito maior até do que o nome, né, do Clube dos 13, mas uma coisa que se percebia, ao menos, é que, sob o ponto de vista de uma série de decisões, a maioria até mais de natureza desportiva, essencialmente, do que trabalhista, em que pese eles tenham capitaneado, por exemplo, negociações que envolviam direito de arena, que depois foram submetidos aí ao crivo do judiciário, mas o fato é que no Brasil não há nenhuma representatividade efetiva dos clubes, né? O principal problema, né, reside no fato do nosso modelo de competição, e aqui eu trago especificamente em relação ao futebol, né? O basquete é um pouquinho diferente, por exemplo, e nós não temos uma liga, né? Nós temos um ente terceiro, que é a Confederação Brasileira de Futebol, que rege as competições, e temos ali, se eu posso chamar assim, de um triângulo, né, vinculado a essa Confederação Brasileira. Um aresto envolve os clubes, o outro aresto os atletas, né? Os atletas ainda têm uma representatividade em nível nacional que envolvem a FENAPAF. Depois, quem tiver curiosidade de conhecer o órgão, tem até bastante informação a respeito. Mas os clubes até se organizaram numa espécie de comitê, né? Mas esse comitê não tem em absoluto natureza sindical representativa. Não há um sindicato nacional dos clubes ou algo parecido que pudessem, né, avançarmos aí para uma negociação coletiva que abrangesse os atletas em nível nacional. Então, aqui eu tenho um problema muito substancial para fins de qualquer negociação coletiva. Por quê? Porque, na prática, o que tem acontecido hoje, a única ressalva que eu vivenciei até então, foi na época da pandemia e por razões óbvias, né? Eu não tenho, em absoluto, acordos coletivos firmados pelos clubes, porque os próprios clubes entendem que isso ou poderá impactar efetivamente na sua competitividade. E qual o racional dos clubes em relação a isso? Olha, pode ser que eu tenha feito aqui o que eu entendia que é o melhor acordo coletivo, sob o ponto de vista trabalhista estrito, dos meus atletas, mas se de repente eu for surpreendido com o meu adversário na mesma região, né, vou citar, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, suponhamos que o Fluminense feche um acordo coletivo, ele pode ser surpreendido, por exemplo, com o Botafogo, o Vasco ou o Flamengo, fazendo um acordo coletivo diverso, e que, eventualmente, com algumas premissas que o Fluminense não tinha enxergado quando da sua negociação, e que isso pode sim impactar até no efeito esportivo e competitivo, dependendo dos direitos que foram ali consagrados, em detrimento de outros direitos que o Fluminense não tem negociado, por exemplo. Tanto o professor José Leal Amado, lá em Portugal, né, quanto alguns autores brasileiros, trazem essa perspectiva, e ela se aplica efetivamente ao direito do trabalho esportivo, e não é diferente com o direito coletivo do trabalho esportivo,
que precisa ter uma sensibilidade muito grande do legislador, né, e dos próprios agentes ali, operadores do direito, tanto advogados quanto magistrados, nessa linha muito tênue que é a preservação dos direitos dos trabalhadores, que obviamente devem ser preservados em sentido estrito, né, mas sem que isso crie situações que possam impactar na competitividade, né? Então é um binômio ali, direito versus análise desportiva. E nesse caso específico, na prática, é o que tem acontecido perante os clubes nacionais que se recusam efetivamente a fazerem uma negociação coletiva. Vejam, aqueles que acompanham a matéria, já houve uma tentativa perante o Estado de São Paulo, foi a que mais avançou, a meu ver, sob o ponto de vista negocial efetivo, foi submetido um dissídio ao Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. O Tribunal Regional do Trabalho, nesse primeiro momento, acolhe esse dissídio, fixa uma série de regras, mas, posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que existia ali a ausência do pressuposto do comum acordo, né, que é um pressuposto interpretado a partir da Constituição e que atualmente a jurisprudência entende, né, que de fato prevalece como óbice, né, a continuidade de um dissídio coletivo se ali não tiver caracterizado uma anuência das partes em submeter aquele dissídio. Essa jurisprudência, inclusive, que a me parecer está sendo também revisitada, ao menos no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, né? Não sei se é o ponto de ser alterada, mas em princípio tem sido bastante acolhida, até que se diga o contrário, esse óbice do comum acordo, né? Então, eu estou vendo aqui, peraí, deixa eu ver, apareceu um chat aqui, só para eu dar uma lidinha aqui. Então, Fabrício, bom dia, poderia dar o exemplo de como a competitividade por eles? Posso, por exemplo, suponhamos que é uma discussão que existia com mais vigor antes da alteração da Lei Geral do Esporte, né, e agora nem tanto, e eu já vou trazer esse exemplo aqui para vocês, né, mas suponhamos que eu tivesse uma negociação coletiva que fixasse uma limitação, né, de descanso dos atletas, ou o que a gente chama de treinos regenerativos, que é uma discussão bastante interessante do ponto de vista trabalhista desportivo, que envolve o descanso semanal remunerado, né? E suponhamos que nos termos da lei, quando ela fala preferencialmente aos domingos, eu tivesse uma negociação coletiva mais firme, que o clube exigisse, o acordo coletivo exigisse, tirasse o preferencialmente, que é o que a lei expressamente determina, e exigisse um descanso, né, ao domingo, pelo menos uma vez por mês. Como quem controla a tabela do Campeonato Brasileiro não são os clubes, é a Confederação Brasileira de Futebol, ela que determina os dias e horários dos jogos. Não seria absurdo que em determinado jogo, que poderia ser um jogo decisivo, por força da observância dessa convenção coletiva, desse acordo coletivo que tivesse sido firmado, determinados atletas não pudessem exercer ali o seu jogo, porque em nenhum momento naquele mês ele teve um descanso semanal remunerado no domingo, mas naquele clube específico assumiu um compromisso para um acordo coletivo que ao menos uma vez aquele atleta descansaria aos domingos. E aí, em tese, para cumprir o acordo coletivo, eu digo em tese porque eu já adianto que eu tenho certeza que o clube ia burlar esse acordo coletivo e assumir o risco aí de uma multa ou de um pagamento, mas se ele fosse cumprir a risco o acordo coletivo, ele teria que proibir aquele atleta de jogar aquele jogo, porque naquela oportunidade ele não teria tido nenhuma folga aos domingos, né? Então, assim, como é uma matéria que seria passível de negociação, estou trazendo um exemplo aqui bem relativamente simples, né, mas que poderia impactar efetivamente na competitividade. Outro aspecto que geralmente impacta, porque fere um direito trabalhista na sua essência, clubes, por exemplo, como o Flamengo atualmente, que estão jogando aí competições nacionais e internacionais, inevitavelmente, por força dos deslocamentos, né, além do nosso país ser um continente, no caso da Libertadores Sul-Americana, efetivamente há deslocamentos muito longos em horários dos mais diversos, não há uma observância estrita a determinados direitos trabalhistas, né, seja já com previsão legal expressa, e que poderiam também ser objeto de negociação coletiva. E se fossem efetivamente observados, isso obviamente redundaria também na impossibilidade de um ou mais atletas participar com a frequência que participam de determinadas competições, e isso obviamente poderia impactar, né, no resultado do jogo, né, na competitividade. Por isso essa linha é muito tênue, e aqui eu recomendo a leitura do professor José Leal Amado, porque de fato, José não é João, né, eu sempre confundo, eu chamo ele de Leal Amado e esqueci do primeiro nome, João Leal Amado,
porque ele traz isso com bastante propriedade, é uma leitura, além de muito prazerosa, bastante rica em fundamentos. Tá? Espero que eu tenha atendido a sua pergunta, Aline, senão eu tento buscar novos exemplos aqui. Mas, em suma, e voltando só para a questão dos clubes, então, não há uma representatividade, não há um esforço, pelo menos não aparente, que essa representatividade ocorra. E veja a dificuldade que nós temos em nosso país, quando se cogita da criação de uma liga, nós já temos duas concorrendo. Né? Quem tiver a oportunidade de acompanhar o tema, sob o ponto de vista da mídia, né, da imprensa, já existem duas frentes que envolvem duas ligas distintas, inclusive algumas com negociações bastante avançadas aí em termos de direitos televisivos, algumas até com antecipação de receita já, mas com uma situação que todo mundo sabe que é inconcebível, e a não ser que uma das ligas recue, a gente vai ficar com esse modelo atual por muitos anos. E aí o ponto principal sobre a ótica de uma negociação coletiva e que precisa ser trazido aqui para fins de debate é que nós temos uma situação muito particular e heterônoma que talvez seja um impeditivo para que essas negociações avancem. E que situação é essa? Essa que eu trouxe para vocês, ou seja, eu tenho os clubes, eu tenho os trabalhadores, poderíamos avançar numa negociação coletiva, mas eu tenho um ponto que muito mitiga essa iniciativa. E que ponto é esse? Quem organiza as competições e que essencialmente pode trazer uma série de impactos trabalhistas para esses dois atores não são os clubes nem os atletas. É uma entidade de administração do esporte, no caso dos campeonatos estaduais, as federações locais, nos casos das competições nacionais, a CBF, nos casos das competições internacionais, a Conmebol, né, sem prejuízo da FIFA, obviamente, para os torneios também. Então, vejam, inclusive, observem que nós teremos aí uma série de discussões de natureza trabalhista, com base agora para os clubes que participarão desse novo torneio mundial da FIFA, né, que ficou bastante amplo e com datas praticamente um ano inteiro de calendário. Estou curioso para ver como é que os clubes vão enfrentar isso, né? Já se começa a falar até por via inversa em redução dos campeonatos estaduais, porque realmente vai ser uma situação, no mínimo, intrigante, né? A observância do direito do trabalho brasileiro, nacional, obviamente, em face de todas as competições que esses clubes vão possuir a partir do ano que vem em relação ao novo calendário. É óbvio que é um número ainda reduzido de clubes, mas o fato é que a gente vai ter uma circunstância que vai trazer um impacto sobre a ótica trabalhista substancial. E aí é que faço um gancho com a alteração da Lei Geral do Esporte, trazendo, ainda que nós tenhamos aí todas essas particularidades que afastam, né, ou pelo menos mitigam um efetivo exercício do direito coletivo no âmbito do trabalho esportivo, né, não joguemos a toalha e é preciso exaltar as alterações que nós tivemos na Lei Geral do Esporte, que agora, de forma muito expressa, traz uma série de manifestações ali em seus mais diversos artigos, sempre exaltando e possibilitando a negociação como lei coletiva como efetivo parâmetro legislativo para as partes. Talvez até motivado pelo que o Supremo veio a decidir no tema 1046, aqui de maneira muito rápida e pontual, né, para quem eventualmente não se recorda, mas o tema 1046 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, essencialmente, conferiu validade às negociações coletivas, né, de forma bastante substancial, mantendo as restrições e as aprovações, né, digamos assim, dos artigos 611A e B da CLT, ainda que não tenha adentrado expressamente nesses temas, mas por hora está mantido. Eu digo isso porque quem tiver curiosidade de ver o acordo, o Supremo chegou a ser provocado, se não me engano, em sede de embargo de declaração, mas expressamente registrou que não era objeto daquela discussão se havia ou não inconstitucionalidade de uma ou outra proibição ou aprovação desses artigos, 611A e B da CLT. Uma delas, por exemplo, que é muito comum, que é a questão do intervalo entre a jornada, que o artigo, parágrafo único do artigo 611B cria uma exceção para dizer que é possível, não é proibido. Ela foi alvo de muita crítica, mas o Supremo não enfrentou esse aspecto. Então, para todos os efeitos, o que o Supremo disse? Olha, é válida a negociação coletiva, uma vez efetivada, ela prevalece sobre a legislação, né? E, obviamente, observa-se até então as limitações do artigo 611B da CLT. E aí eu trago uma outra discussão, essa eu tenho consciência que é polêmica, né? Uma vez eu trouxe até em Portugal, numa oportunidade lá na Universidade Católica de Lisboa, e não fui, digamos assim, muito bem recebido, mas trago aqui para fim de debate mesmo, gerar polêmica, que é o que eu chamo de o paradigma de melhores condições de trabalho.
né? O que que eu quero dizer com isso, né? Não há dúvida, acho que aqui é consenso geral, que o legislador, por mais boa vontade que tenha e por mais tentativa de, na sua redação legal, né, abranger o máximo de trabalhadores possíveis, né, a gente vive hoje o que eu chamo de fenômeno da hiperespecialização, né, que alguns sociólogos já atestam como irreversível. E, por exemplo, no âmbito da medicina, você tem hoje não mais ortopedista, né? Você tem basicamente ortopedista de mão, o de ombro, o de cotovelo e por aí vai. Eu estou usando só uma analogia aqui bastante simplória, mas para mostrar que cada um desses profissionais tem realidades distintas. Uma vez conversando até com um amigo médico, o tempo de cirurgia, por exemplo, de cada uma das situações pode variar substancialmente, impactando uma série de questões trabalhistas. E o fato é que, ao meu sentir, né, volto a dizer, por melhor que seja a intenção do legislador, ele nunca vai conseguir abranger, né, a gama de especificidade das mais diversas funções, e no esporte não é diferente. A realidade do futebol é substancialmente diferente da do basquete, que também é substancialmente diferente da do vôlei. E aqui eu estou falando só dos principais esportes coletivos, né? Poderia falar também do futsal, handebol, então, que até hoje basicamente não é profissionalizado. E o que a gente tem no Brasil hoje, por exemplo, é um problema sério, que toda a legislação é fulcrada no futebol, isso é um fato. Tanto é que novamente se discute no âmbito do legislativo se não seria o caso, em vez de fazer uma lei geral do esporte, como foi recente aprovada e ainda pendente de análise de diversos vetos, uma lei específica do futebol, porque o que a gente verifica hoje na realidade é que parte da premissa do futebol para querer regulamentar as outras atividades, e isso não tem sido eficaz, né? Mas o que que o legislador ao menos sinalizou na Lei Geral do Esporte em diversos artigos, eu tinha até destacado alguns aqui, que todos esses direitos trabalhistas, né, podem e devem ser objeto de negociação coletiva. Então, eu cito aqui, por exemplo, o artigo 72, rapidamente, da Lei Geral do Esporte. A profissão do atleta é reconhecida e regulada por essa lei, sem o prejuízo das disposições não colidentes contidas na legislação vigente, no respectivo contrato de trabalho ou em acordos ou convenções coletivas de trabalho. Atletas do basquete, que é uma realidade que eu conheço mais de perto, né, atualmente já tiveram diversas conquistas, né, uma delas, inclusive, que é a básica, que não é mais existir um atleta que não seja profissionalizado no âmbito das suas discussões, mas uma série de premissas que existem na Lei Geral do Esporte, por melhores que sejam, principalmente sob o ponto de vista de preservação de direitos trabalhistas, elas são efetivamente, eu não vou dizer inexequíveis, seria um termo muito forte, mas que existe ali uma resistência natural da própria realidade da atividade do basquete e que impedem, portanto, que esses trabalhadores, ao negociarem, ou ao tentarem, né, negociar ou impor os seus contratos, consigam efetivamente trazer, né, ou impor aos seus empregadores ou a realidade do basquete, a realidade do futebol. Mas existe um instrumento próprio para isso, que é justamente o acordo ou a convenção coletiva. Uma série de demandas desses atletas, se não todas, e agora por expressa previsão legal e jurisprudencial, sob o ponto de vista daquilo que o Supremo decidiu e trouxemos, poderiam ou deveriam, a meu ver, serem objetos dessa negociação coletiva. O problema é que os próprios atletas hoje não têm representatividade. Quem acompanha o basquete sabe que chegou a ser feita, inclusive, uma associação. Em determinado ponto, eu acho que a gente precisa louvar essa associação, porque ela, de fato, trouxe algumas conquistas bastante relevantes para esses atletas do basquete, mas ela não tinha, e esse é um ponto principal, ela não tinha, sob o ponto de vista estritamente jurídico, legitimidade sindical para propor negociações coletivas com os respectivos clubes ou com a própria Liga Nacional do Basquete, né? O basquete tem um modelo diferente, ela tem uma liga bastante organizada, e se nós tivéssemos um sindicato dos atletas do basquete, ou se essa associação avançasse para buscar um registro sindical, penso eu que a realidade dos atletas hoje do basquete seria bem diferente da que eles vivenciam. Porque hoje, ainda que eu tenha uma lei geral do esporte, ela é relativamente inexequível ao basquete, pelo menos aqueles parâmetros que são fixados para o futebol. Quem tiver curiosidade, inclusive, de ler a Lei Geral do Esporte, vai observar que ela permanece com um capítulo específico para o futebol, e nesse capítulo específico há uma série de direitos ali que algumas outras modalidades têm interesse ou seriam compatíveis com ela, mas não conseguem a sua implementação, justamente porque não há um comando legal expresso nesse sentido. E a alternativa efetiva para a busca desses direitos seria a negociação coletiva. Mas isso até hoje é ignorado ou mitigado pelos atletas. Penso eu por uma questão muito forte de cultura ou ausência de cultura dessa representação sindical, né?
mas que hoje vem como uma ferramenta, e eu espero que seja uma motivação efetiva para que os atletas das mais diversas modalidades, inclusive no futebol, né? Quem tem lembrança também, o futebol chegou a tentar uma organização, uma representatividade mais efetiva dos atletas, quando iniciou aquele movimento que se deram o nome de Bom Senso Futebol Clube. Para quem se recorda, sob o ponto de vista de movimentação de organização coletiva, algumas iniciativas até foram concretizadas, desde situações de protesto, onde os atletas paravam 2 ou 3 minutos no início do jogo para solicitar ali uma alteração de calendário, porque eram calendários exaustivos. Em alguns casos conseguiram efetivamente direitos, como, por exemplo, o intervalo mínimo entre os jogos, né? Não foi, obviamente, uma iniciativa exclusiva do bom senso, mas ali teve um embrião, algo original, no sentido de uma pretensão coletiva ser submetida aos clubes e à CBF, né? A essência daquilo que se pretende, que é uma reunião desses atletas para fim de busca dos seus direitos, ela até existe, ao menos sob a minha análise, sob o ponto de vista material, né? Mas existe ali uma carência muito grande de organização, o que é manifestamente natural, porque, obviamente, os atletas envolvidos nas suas respectivas competições carecem ali não só de tempo, mas até de uma leitura um pouco mais precisa do que poderiam ou deveriam fazer para fins de uma organização sindical mais efetiva. Mas quer me parecer que agora, depois dos diversos artigos que a própria Lei Geral do Esporte traz, né, como incentivadores das negociações coletivas, como parâmetro normativo específico para as categorias, que talvez precise ser repensado e ter uma motivação maior, né, por parte dos atletas para se organizarem. E aí, caminhando um pouquinho para que situações de premissas, até porque eu não quero avançar muito no meu tempo, mas, por exemplo, vou trazer alguns exemplos internacionais que demonstram a efetividade da negociação coletiva, principalmente no âmbito do desporto, porque eu preciso também relembrar algumas premissas que são essenciais ou inerentes ao desporto, né, e que demandam uma resposta muito rápida sob o ponto de vista normativo, e que o legislador, por razões óbvias, não só aqui no Brasil, mas em qualquer outro país, não tem, né, a possibilidade, a estrutura, ou até o interesse, se assim permite, de devolver na mesma velocidade. Né? E que premissas são essas? A carreira do atleta é notoriamente curta, né? Em algumas profissões, em algumas modalidades, até muito mais curtas do que a do futebol. Eu preciso ali, de fato, de uma regulamentação rápida. E quem me permite hoje, em termos de instrumento, e aqui especificamente no Brasil, é a negociação coletiva. Até mesmo pelo seu caráter temporário, né? Ela não pode nunca ser superior a 2 anos, então ela tem que estar constantemente sendo reavaliada. Né? É natural que você termine uma temporada, uma liga, com uma série de premissas. E, por exemplo, é uma coisa natural do mercado, por exemplo, a Liga Nacional de Basquete hoje está numa ascendente bastante razoável, quer me parecer bastante consolidada, com a tendência de aumento, né? Mas suponhamos que ela não tivesse tido o apelo que ela desejaria, o apelo que eu digo de público, mercadológico, porque isso é inevitável, né? Isso movimenta toda a questão financeira que está atrelada a esses direitos dos trabalhadores também. Eu poderia, obviamente, diante de cada realidade, adequar determinadas situações, né? E isso só quem nos autoriza é a norma coletiva, né? O legislador não tem essa flexibilidade, tampouco essa velocidade para atender. E aí, com base nessas premissas, eu trago alguns exemplos aqui bastante relevantes, começando aqui pelo basquete americano, NBA, que das que eu estudei é a mais forte, sem dúvida nenhuma, em termos de representatividade, né? Veja que em 2016, eu vou citar dois casos, o mais recente e esse antigo. Em 2016, se ameaçou, inclusive, parar o jogo, e eles têm esse poder, o nível de organização é muito grande, né? E aqui talvez é inevitável que nós não associemos a questão da educação, né? Educação no sentido estrito de instrução, como um fator também que leve a cultura dos trabalhadores terem a iniciativa de melhor se organizar sob o ponto de vista de coletividade. Mas veja que nos Estados Unidos, primeiro eles negociaram a quantidade máxima de jogos e conseguiram atingir um número de 82 partidos, que eu já acho um número bastante excessivo, mas tem se mostrado pelo menos eficaz, ainda que você, para aqueles que gostam de basquete e acompanham a NBA, vejam que o índice de lesões é alto, mas ainda assim me parece que isso é consenso entre os atletas, que é viável. Então eles conseguiram estabelecer o número máximo de partidas.
E vejam que é um problema seríssimo aqui no Brasil. Quem acompanha futebol, por exemplo, sabe que entra ano e sai ano, a pauta é a mesma. Calendário é 7 partidas, né? O nosso país ainda tem uma particularidade semelhante ao dos Estados Unidos. Nosso país é um continente, então esses deslocamentos também trazem uma questão física e de ausência de convívio com a família que prejudica bastante os atletas. Poderia e deveria ser objeto de negociação coletiva, né? Nos Estados Unidos foi. Eles trazem uma outra particularidade, quando eu trouxe para vocês o aspecto dos direitos humanos. Olha que interessante, né? Havia ali um assédio muito grande para atletas novos que se destacavam no âmbito das competições universitárias dos Estados Unidos, né? E criou-se ali uma regra no âmbito da negociação coletiva de se impedir que determinados atletas fossem retirados das universidades antes da sua formação efetiva, né? Ou seja, para garantir a essência daquilo que é o modelo americano do esporte, né? Óbvio que as universidades, não estou dizendo que ninguém aqui é santo, né? As universidades têm interesse, inclusive financeiro, quando concedem bolsas a esses atletas, mas a premissa máxima do modelo americano é aquela que, como é notório que o funil do esporte é muito cruel, né? O que eu quero dizer com isso? Que de 1.000 atletas que eventualmente submetem essas bolsas, talvez não 100, ou seja, menos de 10%, cheguem a serem atletas profissionais, os outros 90% ao menos saem com uma formação efetiva profissional, ou seja, tiveram a oportunidade de estudar, voltam ao mercado de trabalho com uma formação, ainda que não tenham conseguido se destacar efetivamente no esporte, né? Então, isso é a essência, e a NBA, percebendo que isso poderia ser alvo, né, de ataque por parte ali do assédio dos clubes a atletas muito novos, conseguiu fazer essa negociação para impedir, ou pelo menos minimizar, né, impedir talvez seja muito forte, que esses atletas viessem a serem assediados antes do término de seus estudos. E agora, mais recentemente, no ano passado, em julho, já fizeram um acordo coletivo. Aqui no Brasil seria impossível, porque é uma limitação legal temporal expressa de no máximo 2 anos, mas com validade até 2030, né? Onde os atletas também fixaram uma série de premissas, vão desde, obviamente, aqueles mais básicos que envolvem premiação mínima, quantidade de jogos, salários, etc., até uma outra série de pontos. E vejam que eles avançam também, aqui é um outro aspecto, porque é interesse direto do atleta, e avançam, inclusive, para fins de negociações comerciais de eventuais produtos, né, que envolvam essa questão dos atletas. Então, assim, já se tomou uma dimensão tão grande, e aí acho que é o ponto essencial da natureza coletiva de qualquer atividade que envolva o direito do trabalho, que hoje os atletas têm plena consciência que não só conseguem efetivamente interromper o campeonato ou não iniciar as suas atividades, né, como também avançar para impactar nos mais diversos tipos de contrato ou de interesses financeiros que envolvam seus clubes empregadores. E aí, nesse sentido, trago um exemplo agora da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, em 2011, né, quando os atletas literalmente cruzaram os braços e não jogaram, até que se avançasse, e houve um adiamento bastante substancial. É óbvio que a Liga usou muito a mídia, a própria imprensa, torcedores contra os atletas inicialmente, querendo que aqueles jogos ocorressem o mais rápido possível, por aí vai. Obviamente que é uma guerra muito grande, mas se avançou, se conseguiu chegar em parâmetros mínimos também, tanto remuneratórios quanto de uma série de outras características, né? Quem acompanha o futebol americano sabe, por exemplo, da questão da gravidade das concussões, né? Que isso, obviamente, hoje já é tratado de uma forma bem diferente, né? Diria eu, no mínimo mais humana, mas isso, obviamente, é uma série de conquistas e que a convenção coletiva, a negociação coletiva, teve influência bastante efetiva. Outro ponto também que seria muito interessante para nós como paradigma, envolve agora o futebol feminino americano, né, onde as meninas se organizaram e também, por força de uma convenção coletiva, estabeleceram aqueles parâmetros remuneratórios isonômicos entre homens e mulheres e de premiação, né? Esse tipo de conquista é óbvio que poderia ter, digamos assim, origem numa eventual questão legislativa. No nosso caso, no Brasil, então, a Constituição nos é farta em relação a fundamentos, por exemplo, para trazer essa discussão da igualdade salarial, né, entre homens e mulheres, etc. Mas o que eu quero trazer aqui como, na verdade, mensagem e reflexão
fazendo um pouco, inclusive, com um gancho que o Léo trouxe no início sobre a questão da autonomia desportiva e que nos é tanto cara, e eu imagino que não só por força do artigo 217, mas por força mesmo da essência do esporte deve ser mantida e exaltada, né? Esse tipo de negociação ela deve surgir de dentro do esporte, né? É a essência dos trabalhadores, conhecedores de toda a realidade da sua prática, é que conseguem definir ali e trazer, obviamente, parâmetros mínimos que devem ser observados, porque se ficar dependente da iniciativa legislativa, já começa muito mal. Por quê? Porque é notório, e aí eu vou chamar da melhor forma possível, né, sem qualquer menosprezo aqui em relação à palavra lobby, partindo da premissa de uma influência legal, né, lícita, o lobby dos clubes ou dos empregadores é manifestamente mais forte do que eventualmente de atletas esporádicos. Nós tivemos isso no Brasil e temos até hoje, entrevistas das mais diversas, não raras às vezes, acho até que dessa vez em Paris não aconteceu, mas lembro até no Rio de Janeiro e mesmo em Tóquio, sempre que é um atleta de destaque, o ponto forte da entrevista, além, obviamente, da conquista desportiva, é a carência de estrutura, né, o fato de ter que abandonar uma série de circunstâncias familiares e pessoais para poder se dedicar ao esporte, tudo aquilo ali que a gente vê que seria possível, né, não estou dizendo que é provável e tampouco seja fácil, mas que seria possível de ser realizado no âmbito de uma negociação coletiva. Cada vez que eu ouço uma entrevista dessa, a gente vai pautando ali e vai vendo que teria uma série de elementos que poderiam ser objeto de uma negociação coletiva, principalmente naqueles esportes que já estão mais consolidados, né? Mas que no Brasil é de fato ignorado, zerado, né? Por força desses elementos que eu trouxe aqui no início da apresentação. Eu faço sempre uma ressalva com relação ao Rio Grande do Sul, porque ali até hoje, sob o ponto de vista do futebol, vigora um acordo coletivo, né, bastante interessante, sugiro a leitura, entra numa série de circunstâncias, inclusive em circunstâncias que me chamaram bastante atenção, vou citar uma delas, por exemplo, que sempre que um clube entender que determinado atleta deve treinar em separado, né, ele tem que noticiar o sindicato, para que o sindicato vá ao clube, entenda o porquê daquela motivação, se efetivamente é uma motivação técnica ou se está havendo, por exemplo, uma perseguição àquele atleta, né, por força de N fatores econômicos, por exemplo, forçar uma venda, uma saída, como é comum do futebol, para quem acompanha sabendo o que eu estou falando. Então, é uma ilha, vamos chamar assim, uma ressalva bem importante, pelo menos no âmbito do Rio Grande do Sul, e para fim dos campeonatos estaduais, ou seja, naquele período ali do ano que vai mais ou menos de janeiro a maio, janeiro a abril, né, existe ali uma realidade que difere bastante dos demais estados do país. Inclusive, vale muito a pena também ver sobre os pisos salariais, né? Porque quem acompanha o futebol sabe que sempre, todo ano, vem uma tabelinha dizendo o seguinte: olha, a gente não pode pensar em legislar, que é outro ponto que só reforça a necessidade de um acordo coletivo, uma convenção coletiva. Quando se faz uma crítica, a meu ver, substancial e efetiva, eu não posso pensar na legislação naqueles X% de atletas que vocês acham que são os milionários que recebem, etc., que são hipersuficientes, e por aí vai. Por quê? Porque a grande maioria dos atletas brasileiros são hipossuficientes, né, e vivem uma realidade, se não penosa, né, talvez penosa seja muito forte, até porque desenvolve uma prática desportiva, por si só já é algo prazeroso, mas, em suma, é uma realidade que demanda, de fato, uma intervenção substancial sob o ponto de vista de preservação de direitos e teria, portanto, a legitimidade material, aqui eu digo, sob o ponto de vista de apelo social para determinada regulamentação jurídica, que esses atletas, de fato, fossem organizados, né, aqui sem qualquer demérito à FENAPAF, é uma questão só de análise crítica da realidade, que, a meu ver, a FENAPAF, de certa forma, é muito, não vou dizer omissa, é uma palavra muito forte, mas um pouco parada, né, inerte, em relação a uma efetiva representatividade e a busca aí, de negociações coletivas. E vejo que mesmo tendo aquele estereótipo que eu trouxe a vocês em relação à particularidade da CBF, que é um terceiro dessa relação jurídica, sempre que houve uma iniciativa efetiva, isso é alcançado, né? Então, por exemplo, essa questão das 66 horas entre um jogo e outro, ainda que a CBF não seja de fato empregadora sob o ponto de vista de formalizar uma negociação coletiva, houve essencialmente uma negociação coletiva que abrangeu inclusive o Ministério Público do Trabalho, e se fixou aquela premissa. E hoje os regulamentos da CBF trazem, né, a obrigatoriedade de observância desse intervalo mínimo, salvo situações excepcionalíssimas, né, como, por exemplo, aconteceu esse ano, para quem acompanhou a Copa do Brasil,
ali no início, né, aquela temporada de chuvas, teve um jogo no Piauí, eu não me lembro agora quem estava jogando, se não me engano, era um jogo do Fortaleza, onde o jogo precisou ser adiado, porque a quantidade de chuva era muito grande, foi adiado para o dia seguinte, né? E o Fortaleza tinha um outro jogo, se eu não me engano, da Copa do Nordeste, num período inferior a essas 66 horas. Aí, diante dessa excepcionalidade, se permitiu, né, sem qualquer avanço em relação a esses atletas. Mas subsiste, sob o ponto de vista jurídico trabalhista, se mesmo o regulamento prevendo essa possibilidade, se é lícito ou não ao clube a inobservância desse intervalo mínimo, considerando que eu estou falando de matéria que envolve saúde e segurança dos atletas, né? No caso, saúde e segurança do trabalhador em geral dos atletas. Então fica essa discussão também. Mas, em resumo, só para trazer que, não obstante a impossibilidade formal, e aqui, Léo, caminhando para o final um pouco para a gente começar o debate, né? Porque, assim, o que eu quero dizer? Sob o ponto de vista formal, nós temos aí um vazio muito grande e não há uma perspectiva de curto prazo, né, de preenchimento desse vazio. Pelo menos essa é a minha leitura, né? Não há nada que justifique ou que nos permita ali dizer que efetivamente a gente vai ter, num futuro não muito distante, uma negociação coletiva que envolva atletas profissionais. Agora, quer me parecer que aí, fugindo um pouco da formalidade, já que a gente tem que enfrentar esse problema, é possível, sim, nós temos elementos para que negociações coletivas ocorram, né? Como eu falei, eita, ferro, pronto. Originalmente, vou mudar aqui a expressão, os atletas do basquete fizeram quando se associaram de forma espontânea, criaram ali o seu ente e submeteram suas demandas. Tenho noção, obviamente, né, que a ausência de formalidade jurídica enfraquece essa iniciativa, mas isso não impede absoluto que eu tenha na sua essência um movimento coletivo, né, dos trabalhadores, que é a essência do que aquilo que a gente está trazendo aqui, ainda que eu não tenha efetivamente uma representação sindical que autorize, por exemplo, né, acionar o Poder Judiciário. Mas hoje eu tenho outras alternativas que o próprio Poder Judiciário também nos fornece e que me parecem bastante efetivas, né? Por exemplo, a mediação pré-processual, talvez eu fosse frustrado inicialmente se chegasse lá com uma associação que não tem natureza sindical e talvez uma decisão sobreviesse no sentido da ilegitimidade plena e arquivamento daquele pedido, mas eu, como costumo dizer, aqui é um pouco da visão do advogado, né? O não nós já temos, por que não tentar sensibilizar o Poder Judiciário se eventualmente eu não tiver um sindicato formado, mas eu tiver uma associação de atletas, uma organização de natureza coletiva, né? Submeter o Poder Judiciário trabalhista à tentativa de uma mediação, né? Efetiva mediação na hipótese, ainda que eu não possa redundar numa discussão judicial plena, já que eu tenho um vício formal que me impede utilizar as ferramentas próprias de uma negociação coletiva. Né, assim, eu teria outros exemplos aqui, eu citei os principais, né? Como eu falei, Madrid, por exemplo, também temporada 2011-12, os jogadores conseguiram interromper um campeonato, foi revisitada toda uma questão de remunerações mínimas, campeonato manifestamente atrasado. Vejam que se os atletas estão efetivamente organizados, eu não preciso aqui de mencionar para vocês o tamanho de um prejuízo de uma rodada de um campeonato brasileiro que seja adiada, atrasada. Nós vivenciamos isso agora por força das tragédias do Rio Grande do Sul, e quem acompanhou sabe o que eu estou dizendo, como foi difícil para a CBF, né, enfrentar para dizer que ia suspender o campeonato, suspendeu depois de muito esforço, por 1 ou 2 semanas, né? E aí que eu falo essa questão coletiva, para quem acompanha os programas de esporte, vários atletas dos mais diversos clubes, né, conferindo entrevistas, dizendo que aquilo é um absurdo não ter sido suspenso, porque inclusive alguns atletas do Grêmio e do Internacional foram voluntários diante daquela tragédia, que obviamente eles seriam manifestamente prejudicados sob o ponto de vista competitivo, né? Mas não se fez nada, ficava se aguardando, ou seja, foi um apelo, né? Faça essa reflexão, se houvesse de fato um sindicato ali representativo, bastaria que os atletas tomassem uma medida própria e plenamente legal, né, que envolvesse quase ali uma questão de greve. Teriam se reunido em assembleia, teriam definido, feito o rito próprio, noticiado os seus respectivos clubes e também, obviamente, a confederação, e teriam o poder de ter interrompido esse campeonato. Eu ousaria dizer para vocês, se fosse a mesma realidade nos Estados Unidos ou em Portugal, talvez eles tivessem adotado essa ferramenta, caso
as respectivas confederações não tivessem tomado ali o interesse deles. Mas, como eu disse, como a gente não tem, inclusive, sob o ponto de vista de cultura, isso é um assunto para um outro, né, é denso por si só, seria para um outro encontro, né? O que a gente tem são uma série de entrevistas esparsas, todos eles meio que anuindo que aquilo era um absurdo, mas ninguém com um poder, né, inerente, e aí esse é o poder efetivo dos trabalhadores, não submeter aquela situação ou, como uma espécie de greve solidária, né, se solidarizar com a tragédia que estava acontecendo no Rio Grande do Sul e com os atletas daqueles times que, por razões óbvias, iam ser prejudicados, né? Então, tudo isso, todo esse cenário, peço desculpa a vocês, é talvez a forma da abordagem aqui que ficam muitas informações soltas, mas isso tudo para trazer mais uma vez, e aí eu encerro nesse sentido, essas ponderações, né? A primeira delas, precisamos urgentemente revisitar a questão da unicidade sindical, e a segunda, né, que por razões que ainda não consegui entender, a cultura eu acho que é a principal delas, né? Nós precisamos que efetivamente os atletas se organizem, né, com associações, com sindicatos em si, mas em suma, que formalizem a sua representação sindical até que mude a alteração no país e com base nisso consigam avançar na conquista de direitos por eles pretendidos, né, principalmente agora por força da Lei Geral do Esporte, trazer essa série de possibilidades dos mais diversos direitos serem objetos dessa negociação coletiva. Eu acredito muito na negociação coletiva. Eu acho que ela é uma senhora ferramenta para, principalmente, tirar a abrangência da lei e trazer para a especificidade de cada profissão, né? Eu acho que isso pode avançar de forma bastante objetiva, ter ali os trabalhadores, de fato, uma normatização mais próximo das suas realidades, seja sob o ponto de vista de direito do trabalho em si, seja do ponto de vista até de aspectos outros que envolvam comercialmente a atividade que eles exercem e impactem na sua realidade, né? Mas, infelizmente, no meu sentir, a gente está muito distante dessa realidade ainda, né? Não obstante, a gente tem alguns bons exemplos fora do país que a gente poderia usar como paradigma. Léo, eu encerro aqui inicialmente, então, essa minha ponderação e fico à vontade aí para a gente debater. Eu até vi que tem uma perguntinha aqui no chat, vou ver se eu resgato aqui. Tá, joia. Enquanto isso, muito obrigado, Fabrício. Eu achei que foi fantástico, achei que não foi nada solto, pelo contrário, foram grandes reflexões que fizeram com que a gente pensasse, que a gente viajasse também durante a sua fala. Então, foi fantástico, eu não esperava nada diferente disso, tenho certeza que meus colegas aqui compartilham também da minha percepção, até pelas caras aqui, pelas expressões. Eu tenho pelo menos uma pergunta, mas antes disso, e agradecendo mais uma vez, né, a sua gentileza de tomar uma parte do seu tempo para poder compartilhar um pouco da sua experiência também conosco. Então, é um agradecimento muito sincero que eu faço. E eu indago ao professor Guilherme Feliciano se ele quer também fazer uso da palavra, sobretudo para um agradecimento institucional também. Claro, vocês me ouvem? Perfeitamente, Muito, professor. muito bem. Sim, eu gostaria de mais uma vez fazer o meu registro de agradecimento aqui ao professor Fabrício por essa belíssima exposição. É um tema de primeira grandeza no direito desportivo, no direito do trabalho. Eu sempre faço referência àquele convênio coletivo que foi celebrado no futebol espanhol em abril de 2023, envolvendo a La Liga e a AF, né, com aumento do salário mínimo para os desportistas, com redução do número de jogos por temporada, ou seja, ao mesmo tempo a preocupação que é a mais recorrente nas negociações coletivas em geral, relativa à remuneração, mas também uma preocupação muito clara com relação à saúde do jogador, né? Me parece que, mundo afora, especialmente na Europa, essa tem sido uma preocupação recorrente. Isto, sem dúvida, é algo a talvez inspirar um futuro mais promissor aí para a negociação coletiva na área no Brasil. Então, meus parabéns, gostei demais do que eu vi. Vou dizer isso mais uma vez, correndo o risco de ser repetitivo, meu caro professor Leonardo, vocês têm aí um material riquíssimo para produzir um segundo volume do nosso direito do trabalho desportivo crítico, né? Fizemos aquele primeiro volume, acho que já temos material para um segundo volume, quem sabe até para um segundo e um terceiro volume simultaneamente.
tentem organizar isto, contem com o meu apoio. Acho que não faltará interesse editorial, e vamos em frente. Acho que o debate agora tem de ser feito, portanto, Léo, eu peço que você coordene, inclusive para que o Fabrício possa responder as perguntas, algumas aqui no chat. Eu daqui a pouco tenho sessão presencial aqui no Conselho Nacional de Justiça, então vou pedir licença para me retirar à francesa, mas enquanto não me chamam lá em cima, eu fico aqui acompanhando atentamente, interessado nessas importantes achegas aí do professor Fabrício. Professor, muito obrigado, viu? Até uma próxima, sinta-se sempre convidado. Sou Guilherme, o agradecimento é meu, mais uma vez. Eu vou também pedir desculpa ser repetitivo, mas é uma honra e um privilégio muito grande estar nesse grupo, capitaneado aí pelo Léo, pela Alessandra, pelo professor Guilherme. Já vi pessoas aqui de altíssimo nível, né? Então, é sempre um prazer. Eu sempre encontro o Léo, brinco com ele, que eu sinto saudade de um grupo semelhante que nós tínhamos ali no Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, e, de fato, saiu uma produção acadêmica muito intensa, também bastante rica, e com debates aí que sempre levam a nós a motivar, agregar e reavaliar alguns conceitos, em suma. É um ambiente muito positivo. Vou tomar a liberdade de me convidar para futuras reuniões, viu, professor? Por Ainda mais que favor. esse horário aqui é ótimo, né, para a gente que não, como o professor falou, vai ter sessão no CNJ, eu daqui a pouquinho tem no TRT, mas começando às 7h30 é maravilhoso, que aí né, todo mundo começa o dia bem. Então já tomo a liberdade de me convidar. Mas Então, por realmente, favor, está convidadíssimo. Nós temos aqui já alguns ouvintes, enfim, e o amigo está convidadíssimo para estar aqui sempre conosco. muito obrigado, professor. Seguindo aqui, Léo, eu vou caminhar, se eu não pulei nenhuma, né? O Lauro Campos traz aqui, ó. Professor Fabrício, os atletas paralímpicos teriam uma organização mais coesa? De que tipo? Que possa ter alguma relação com as centenas de medalhas obtidas em Paris? Aqui, Laura, eu não sou especialista no esporte paralímpico. Infelizmente, do ponto de vista trabalhista, eu posso te responder que não. Tá? Não há essa organização, do ponto de vista sindical, etc., que envolvam esses atletas. Sob a ótica trabalhista também, e deixo aqui a reflexão, quer me parecer que o fato de portarem alguma deficiência não os retirariam, né, de uma sindicalização mais ampla. Talvez eu possa avançar num conceito de categoria diferenciada para uma ou outra ali modalidade, mas acho que de alguma forma geral a gente poderia enquadrá-los ali, cada um na sua respectiva modalidade, né? Ainda que a gente tenha as particularidades da prática específica, poderiam, a meu ver, serem agregados caso as atividades profissionais já tivessem sido organizadas, né? Como eu falei, eu não sou um especialista no esporte paralímpico, talvez o Léo ou qualquer outro aqui do grupo possa me ajudar, mas eu acho que com relação às medalhas, né, que nos trazem muita alegria, é de fato uma particularidade dos nossos atletas, né? Talvez aí uma questão de um treinamento mais intenso, etc., né? Mas, sinceramente, não sei. Mas, não, infelizmente, não é um efeito trabalhista ou de organização sindical trabalhista que redunda aí nessa questão de um desempenho esportivo melhor. É a minha análise aí sobre essa ótica, ao menos. Aí, Léo, se eu não estiver enganado, perguntas nós não temos. Ah, não, deixa eu... O que eu sugeriria era que a gente passasse aqui a palavra à doutora Bianca, que levantou a mão, ela tem sim uma Ah, por pergunta. favor. Aí depois, os demais, eu já encorajo que façam também as perguntas. Eu vou deixando a minha para o final, eu vou deixando para o final. Se der tempo, eu faço a minha, senão a gente prestigia a dos demais colegas. Doutor Fabrício, boa tarde. Muito obrigada pela sua palestra, né, muito elucidativa, importante, é um tema muito especializado, né, direito coletivo dentro do direito desportivo, é uma coisa que a gente não vê no dia a dia, né, e agora nós temos elementos, fundamentos para entender o porquê, né? E eu fiquei muito, muito afetada, eu posso dizer, com essa questão da organização sindical dentro do esporte, né? Aqui houve a menção ao FENAPAF, né, que é uma federação nacional, mas se eu entendi bem, ela nasceu no futebol, não entendi se ela ainda está restrita ao futebol.
E vi que há um destaque muito grande a questão da liberdade sindical com base no nosso limite constitucional, que até impede que a gente adote plenamente a Convenção 87. Isso eu entendi bem. Mas o que eu gostaria de saber é como que é a questão da liderança, da formação dos grupos no nosso esporte, porque nós temos muito esporte coletivo, né? E nesses esportes coletivos emerge uma liderança capaz. Se nós temos uma federação, pelo menos no futebol, nós temos que ter sindicatos, né? Mas nos outros esportes, como é que é essa liderança? Porque eu vejo que há uma possibilidade de negociação coletiva com a empresa, ao menos através de acordo coletivo, com os clubes, ok? Porque se eles não se organizarem como atividade econômica em sindicatos, eles podem ser acionados através de acordo coletivo, até que essa pressão faça com que eles cheguem a uma organização sindical. Mas existe uma força de liderança dos profissionais de esporte, existe liderança local para que isso seja feito, mesmo com os destaques que o doutor fez em relação da curta vida profissional, e existe. E se não existe, o que falta para nós, localmente, para nós termos esta liderança? Esses são os pontos que eu acho, assim, eu fiquei muito intrigada com essa questão da representatividade sindical. E eu já desde logo agradeço. Doutora Bianca, o agradecimento é meu, fico muito feliz pela intervenção, muito rica. Agradeço muito pela pergunta, vamos lá ver se eu consigo responder ela integralmente. Com relação à FENAPAF, né, ela permanece, de fato, exclusivamente voltada ao futebol. Né? Nós temos alguns sindicatos no país, salvo engano, não vou dizer que a gente tem nos 27 estados, mas na sua grande maioria deles. Né? Mas o que eu percebo, né, de maneira muito clara, é uma inércia de atividade desses sindicatos. Tá? A FENAPAF, em determinado momento, teve até uma iniciativa bastante razoável, ela fez frente a algumas demandas que envolviam na época, por exemplo, como uma discussão sobre o direito de arena, essa discussão do intervalo, ela foi partícipe direta, né? Mas, se posso fazer essa crítica aqui, o que nós temos percebido, de certa forma, e aqui eu vou entrar só um pouquinho num aspecto do direito esportivo do trabalho material, é uma preocupação muito exacerbada com relação ao direito de arena e um não enfrentamento dos outros pontos. O que é o direito de arena? De forma bastante resumida, é um percentual que os atletas profissionais de futebol têm direito a receber, extraído dos valores que são pagos aos clubes para fins de direitos de transmissão, né? Direitos televisivos. E, por força de uma expressa previsão legal, quem recebe esses valores depois repassa aos atletas, né, é a FENAPAF e respectivos sindicatos. Né? Me parece, né, com todo respeito, mais uma vez, não quero ser aqui injusto, que se preocupou muito em relação a esse aspecto, né, a gestão dessa remuneração, inclusive do direito em si, e não há uma iniciativa efetiva em relação a todos os demais temas. Essa questão do artigo 60, das 66 horas de intervalo, por exemplo, ela foi, na verdade, mais capitaneada pelo Ministério Público, ainda por força, e aí um bom legado, vamos chamar assim, do que aconteceu no Brasil quando teve a Copa de 2014, que duas frentes foram bastante levantadas naquela época. Essa questão do intervalo, nem tanto pela Copa, né? Mas por aquilo que já se vivenciava. E também vou relembrar a vocês que na época a FIFA até foi contra, hoje ela aplica em todos os seus campeonatos, fez agora na Olimpíada de novo, que é aquilo que nós chamamos de pausa térmica. Né? Ou seja, os jogos feitos naqueles horários dos mais diversos, para atender os interesses, obviamente, das televisões do mundo inteiro, né? E aquilo impactava literalmente na saúde, né? Então, sob o ponto de vista estrito da legislação brasileira, havia uma discussão de adicional de insalubridade mesmo, né, em relação àquelas circunstâncias, porque aqueles jogos não eram realizados normalmente no nosso país naqueles horários, e se conseguiu, né, estabelecer a pausa térmica, que, volto a dizer, hoje ela é aplicada até de forma geral, né? Na Olimpíada agora eu acompanhei, isso ocorreu. Então, assim, o que me parece? Sempre que é um apelo muito grande dos atletas, alguma coisa movimenta. Mas aí eu vou fazer um outro contraste para que
E aqui, mais uma vez, eu peço, né, bastante escusa, mas eu preciso, de alguma forma, também fazer uma qualificação em relação à atividade sindical que está sendo exercida pela FENAPAF. Eu citei aqui em determinado momento da minha fala aquilo que se chamou de Bom Senso Futebol Clube, né? Foi uma reunião espontânea dos atletas, buscando ali uma série de circunstâncias, entre elas, né, a questão da quantidade de jogos. Vou trazer exatamente o paradigma que o professor Guilherme trouxe quando trouxe o exemplo da Espanha no passado, né? Havia questão da remuneração, sim, claro, mas havia questão principalmente da quantidade de jogos, né, do respeito ali a calendário, do tratamento de lesões, etc. Mas veja, em momento algum, os sindicatos abraçaram essa cláusula, doutor Bianco, né? E isso me demanda até, por isso que eu falo que eu preciso ser um pouquinho subjetivo aqui na minha crítica, não há jeito, que talvez as pessoas coloquem que os sindicatos estão muito políticos, envolvidos ali de alguma forma com as organizações, esquecendo um pouquinho da sua essência. E aí eu volto a trazer aquilo que eu trouxe, que é indispensável a quebra da unicidade sindical. Porque, veja, liderança tem, né? Eu vou dar um outro exemplo para a doutora que foi do basquete, que eu só acompanhei de perto. Um atleta, eu vou só me furtar aqui a dizer o nome dele, só para não deixar em evidência, mas um atleta né, mas muito positiva a iniciativa dele. Mas ele, sabendo que ia se aposentar, ele já estava no seu último contrato, resolveu, como ele mesmo disse, ser o bode expiatório. Então ele levantou, fez aquela associação, né? Não tinha tempo e talvez nem recursos para, de alguma forma, submeter aquela associação aos parâmetros que a nossa legislação exige e apresentar um sindicato dos atletas, seja de ordem nacional ou, no caso de São Paulo, porque essa iniciativa foi em São Paulo, mas ele conseguiu exercer essa liderança, trouxe uma série de embates na época, a Liga Nacional de Basquete, e alguns foram efetivados, outros não, como é natural desse tipo de negociação, mas ele nunca tinha na mão dele aquele poder, por exemplo, de um dissídio, de estabelecer uma eventual greve, porque ele era uma associação sem a formalização sindical. Então, assim, as lideranças existem. Agora, é importante trazer uma prática também, a gente não pode fechar os olhos para isso. Isso aconteceu, inclusive, com o bom senso, né? Justamente por essa carreira curta, essas lideranças elas são muito ameaçadas. Muito ameaçadas. E aí, nesse ponto, os clubes se unem, digamos assim, não vou trazer, se você... Vamos supor que determinado clube se insurge contra aquele atleta, os outros clubes, nesse ponto, se abraçam, são corporativos, vamos dizer assim, e não enfrentam. Então, as lideranças existem, quer me parecer que naturalmente há um direito coletivo ali, sob o ponto de vista de demandas comuns a todos os atletas, sem dúvida. Cenário geral, com todo respeito aos sindicatos e à FENAPAF, extremamente inertes, porque é um outro cenário que a gente precisa enfrentar, mas extremamente inertes. Para eu não ser injusto, ao menos em São Paulo, o sindicato teve uma iniciativa, como eu mencionei, chegou inclusive a estabelecer um sítio coletivo em São Paulo, ainda que depois tenha sido arquivado por força do comum acordo. Mas essas lideranças existem. O que a gente precisaria de um mecanismo para conferir, né, algum tipo de proteção a essas iniciativas. Aí o que eu enxergo com isso? Se caísse a questão da unicidade sindical e eu tivesse a possibilidade de uma legitimidade estrita, né, ou seja, que eu realmente elegesse aquele, talvez eu conseguisse, até sob a ótica daqueles direitos inerentes à liberdade de ação sindical, seja da estabilidade, etc. Eu sei que isso para o esporte, talvez o tempo que a gente tem aqui não seja suficiente. Isso para o esporte é um pouquinho mais complexo, já que os contratos de trabalho no esporte são, de fato, por lei, temporários, né, eles não são indeterminados, mas eu acho que a gente conseguiria, a partir do momento da quebra da unicidade sindical, talvez estabelecer alguns outros critérios sob o ponto de vista de proteção das lideranças, para que efetivamente eu tivesse a realidade que eu citei aqui, e o professor Guilherme me ajudou, tanto da Espanha, da NBA, etc., porque hoje a gente não tem isso. Então, seria esse binômio, a quebra da unicidade sindical, um mecanismo de proteção, porque, doutora Bianca, as lideranças existem, mas elas hoje não se sentem à vontade para exercer essa liderança. Isso é uma realidade, é um fato. Muito bom, Fabrício. Antes de passar aqui para a Aline, só um comentário, e aí saindo um pouco da parte profissional, mas no ponto de vista de conjunto de atletas, doutora Bianca e demais, nós vivemos um momento de evolução no sentido de maior participação de atletas. Isso eu estou falando do esporte olímpico em geral. O que vem acontecendo?
A situação vem melhorando, mas o que é nítido? É nítido que o legislador interviu, veio e colocou uma série de proteções. Em outras palavras, disse: olha, confederações em geral, se não respeitarem esse mínimo, o recurso público não chega à sua confederação, né? Em outras palavras, deu-se voz aos atletas e um certo poder. Vem sendo exercido de alguma forma ao longo do tempo, mas até que a situação chegue no momento adequado, o que se vê é uma falta, de fato, de união, de participação dos próprios atletas. Ou seja, os próprios atletas que levantam: "Ah, eu não sou ouvido, não sou ouvido", quando, né, chega a oportunidade, não há essa união. Isso vem sendo mudado, existe uma evolução, mas, claro, uma opinião minha, mas o que se vê é uma falta de união, uma questão talvez cultural. Eu queria adicionar esse ponto antes de passar aqui a palavra à Aline para ela fazer a sua Perfeito, pergunta. Léo. E antes de passar para a Aline também, só para complementar, veja que interessante, né? No caso que você citou, as confederações dependem dos recursos públicos. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma forma de observância. Mas quando você pega especificamente futebol, que ele é autônomo em relação ao aspecto financeiro, aí esse argumento a gente perde um pouquinho em relação à eventual proteção do atleta. Mas perfeito, é isso mesmo. Aline, por favor. Bom dia, pessoal. Parabenizando o Dr. Fabrício pela exposição e até emendando um pouco nesse assunto que a doutora Bianca trouxe, né, de proteção, de liderança. Eu vou deixar específica a minha dúvida e até uma reflexão sobre futebol feminino, por exemplo, né? Você falou na sua fala que o sindicato ele é sempre lembrado no momento do aumento do salário, e eu ouso dizer que também é principalmente lembrado no momento do desconto lá da contribuição, né? Mas no futebol feminino, por exemplo, essas negociações coletivas, você acha que ela teria uma força, além da lei, né, para exigir, por exemplo, as mesmas condições do futebol masculino? E eu trago um exemplo, por exemplo, o caso do Palmeiras, porque eu sou corintiana e eu quero criticar o Palmeiras, mas também porque teve um caso, né, que foi, acho que, se eu não me engano, em 2019, o futebol feminino treinava em Vinhedo, eu acho que até hoje não treina nas mesmas instalações que o futebol masculino. Então, se seria capaz mesmo essas negociações de ter essa força mesmo de exigir essas mesmas condições, né? Aline, excelente pergunta, tá? Obrigado aí pela gentileza dos elogios. Vamos lá. Primeiro, que o seu primeiro aspecto, eu tenho que voltar a citar isso. Para mim, nada mais óbvio que, digamos assim, a precariedade do modelo da unicidade sindical do que a sua fala quando você diz que o trabalhador lembra também do desconto. Né? Aquilo para ele, por que que dói tanto? Obviamente que questão financeira sempre vai doer, né? Infelizmente, a realidade do nosso país é majoritariamente uma população mais pobre, digamos assim, então qualquer desconto, obviamente, que tem. Mas o outro aspecto que me parecer é que para ele não é natural aquela representação, sabe? Ele não se sente ali legitimado. É óbvio que tem um certo egoísmo, porque, como eu disse também, independente dele ser sindicalizado ou não, todas as conquistas que o sindicato alcançou, ele vai ser beneficiado daquilo. Mas eu acho que a essência de uma representação sindical é justamente essa liberdade de associação. Porque aí, naturalmente, ele ia se sentir representado e ia fazer esse pagamento, eu não tenho dúvida disso. Né? Ia poder chegar lá até dizer: olha, 30 não que é muito, mais 10, vamos lá, e por aí vai. Então, o primeiro aspecto que eu acho que só reforça que o fato de eu ser obrigado a só aceitar aquele sindicato também impacta nessa questão da contribuição. Agora, eu vou lhe dar aquele exemplo que eu reprisei aqui, porque eu acho que sim é efetivo. Né? Talvez o que a gente precisa ter uma noção, a gente também não pode fechar os olhos, é o timing. O futebol feminino tem crescido, até sob o ponto de vista de apelo comercial, mas eu acho, por exemplo, que a gente não tem uma maturidade de negócio como teve os Estados Unidos, e eu citei o exemplo aqui, que exatamente por meio de um acordo coletivo, o futebol feminino nos Estados Unidos estabeleceu exatamente o que você trouxe, tá? Não vou chegar ao nível da especificidade se é o mesmo CT, etc, panarã, e até acho, ele não sou um especialista em futebol feminino, mas até acho que talvez seja interessante mesmo um CT próprio do feminino, né? Porque tem características próprias, nem que seja ao lado do masculino, a gente pode ser no mesmo lugar, mas talvez até seja interessante. Mas aí é uma perspectiva exatamente para as atletas decidirem. O ponto principal da sua pergunta é o seguinte: a gente tem um exemplo americano. Foi justamente por uma negociação coletiva que elas ameaçaram parar o campeonato, que elas conseguiram a equiparação de premiação, equiparação de modelo de liga, né?
digamos assim. Então, é uma ferramenta manifestamente efetiva. Agora, acho eu que se a gente enfrentasse alguma coisa dessa natureza, talvez existisse uma resistência muito grande sob o ponto de vista comercial, que a gente não atingiu aqui no Brasil ainda. Me parece nítida a evolução do futebol feminino. A gente tem diversos exemplos disso, né? Até essa campanha recente aí da Olimpíada foi bom para reforçar isso aí, né? Quem acompanha, por exemplo, eu não sei se foi o Campeonato Paulista ou o Campeonato Brasileiro, mas o Itaquerão lá lotado, você que é corintiano, talvez você tivesse até presente lá, Itaquerão lotado, né? Ou seja, aos poucos está gerando um apelo, né? Eu digo aos poucos, por exemplo, é uma comparação que eu sempre faço também, quem tiver curiosidade. Pega um jogo do futebol brasileiro masculino, vocês vão observar que todas as placas de publicidade estão preenchidas. O feminino tem publicidade, mas não raras às vezes tem uma, duas ou até 4 placas da CBF, né? Ou seja, você vê ali que tem um espaço que ainda não foi preenchido. Então, talvez aí, né, não estou querendo ser advogado do futebol feminino, mas talvez não seja um momento ainda. Precisa de um pouco mais de maturidade. Mas logo, logo vai chegar, e aí eu não tenho dúvida que a única forma de tentar levantar essas conquistas seria de forma coletiva. Se depender da própria CBF, talvez não alcance isso. Lilian, por favor. Bom dia a todos, mais uma vez. Professor Fabrício, parabéns novamente, excelente exposição. Obrigada por todos os esclarecimentos, as reflexões que nos trouxe essa manhã. Eu queria fazer uma pergunta com relação à unicidade e à pluralidade sindical. Eu também sou a favor da plena liberdade sindical, mas queria fazer uma provocação aqui do ponto de vista prático. Se nós tivéssemos uma emenda que mudasse a forma, né, de representatividade, e aí, com a pluralidade, os representados seriam apenas os sindicalizados, como que seria possível compatibilizar as melhoras que esses grupos conseguiram, vão conseguir, iriam conseguir com relação aos demais, sobretudo nessas questões de segurança, da quantidade de horas, naquele exemplo do descanso ao domingo, preferencialmente, se eles retirassem o preferencialmente, como o exemplo que o doutor colocou. Na prática, como que isso funcionaria na questão de um sistema de pluralidade sindical, para não impactar a atividade coletiva, né? Obrigada. Excelente pergunta, Lilian. Eu penso como você, assim, vou fazer um gancho, né? Não sei se eu não estiver pensando como você me corrige, mas eu vou fazer um gancho que é o seguinte: ao mesmo tempo que eu defendo a quebra da unicidade e essa liberdade, eu também defendo, como você colocou, que não é porque eu não sou sindicalizado que eu vou ganhar o bônus de quem é sindicalizado. Então, o que eu penso na minha ingenuidade, né? Que eu acho que isso vai ser uma vivência. Suponhamos que a gente tivesse conseguido quebrar a unicidade sindical no Brasil. O que eu acho que seria o primeiro movimento natural? Que aqueles sindicatos institucionalizados, obviamente, eles já seriam um fluxo natural. Eles já são sindicatos, eles têm o poder de negociação, e eles sim deveriam já deixar claro o seguinte: olha, nós vamos iniciar uma negociação coletiva. Eu tenho pelo menos o poder aqui de greve em relação, suponhamos, a 200 empregados, que são os meus sindicalizados, e estou fazendo uma campanha de sindicalização. Acho eu, na minha ignorância, que o primeiro movimento natural seria, de fato, uma sindicalização expressa, abrangente. E aí, depois, como é que esse modelo ia amadurecer? Sindicalizados, já se não 100%, a grande maioria dos trabalhadores, aí, naturalmente, as divergências iam aparecendo, e ou ia se criar um novo sindicato para concorrer, ou seria uma concorrência efetiva da gestão do sindicato. Veja, eu não preciso dizer que a ausência da unicidade sindical vão gerar 100 sindicatos, porque isso seria ruim, ia pulverizar o comando dos trabalhadores, não ia ter negociação nenhuma, né? Mas não, meu ponto é o seguinte: quando eu quebro, o que eu quero efetivamente é legitimar essa representação. Então, assim, na minha ingenuidade, os sindicatos atuais não iriam sofrer, eles seriam amadurecidos no modelo, porque é natural que se vão a esses sindicatos, eles já estão existentes, só que eu passo a ter efetivamente, primeiro, no meu sentido e na minha ingenuidade, uma corrida natural de sindicalização, porque ela teria que necessariamente ser sindicalizada para ter os direitos, para ter os benefícios, e a partir daí eu posso simplesmente manter esse mesmo sindicato por mais 100 anos, mas aí sim, com uma efetiva competitividade em relação à direção, caminhos, o que a gente vai fazer, ou eu posso sim, eventualmente, abrir um novo sindicato, se eu entender que a maioria que está ali não comunga daquele entendimento, e aí, de fato, ter um ou dois ou até mais sindicatos.
né? Mas, assim, penso como você, acho que, de fato, a gente precisa também trazer o ônus de só ser beneficiado quem é sindicalizado, e acho eu, na minha ingenuidade, que isso traria, aí sim, a efetiva sindicalização e, aos poucos, essa mudança de cultura e o trabalhador entender que, se ele estiver organizado, o poder dele é muito grande, é muito forte. Resumidamente, é o que eu penso um pouquinho desse assunto. Obrigada. Bacana, Fabrício. Olha, nós aparentemente não temos perguntas. Eu vou fazer só uma reflexão de repente você dá a sua opinião sobre isso. A gente já passa aqui para as considerações finais e o encerramento que eu vou pedir à minha querida amiga Alessandra que faça, que tome as honras, né, para fazer esse encerramento formal da atividade de hoje. Então, eu vou fazer essa última reflexão, Fabrício, no seguinte sentido. Você falou muito da parte comercial, né, que foge um pouco daquilo que a gente está acostumado. A gente sempre fala da proteção, né, do salário, descanso e etc. E a parte comercial, hoje em dia a gente tem que ver o sistema como um negócio, como uma grande indústria, da qual o atleta também faz parte, né? E deve ser, de fato, um beneficiário, um destinatário. E por que não dizer, talvez, dos mais importantes. Vou pegar só um fato, né? Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos podia ser outro evento também. Por muito tempo, a gente estudou a questão dos direitos de televisão, o streaming. Então, é muito dinheiro gerado a partir de um contrato de televisão. Então, relacionamento televisão e organizador do evento esportivo. Por alguma razão, a evolução trouxe uma flexibilidade das regras do Comitê Olímpico Internacional, por exemplo, e hoje nós temos uma situação muito clara. Os atletas acabam sendo a própria transmissão do evento por meio de suas redes sociais. E aí a gente entra no aspecto redes sociais, né? Cada atleta transmite praticamente o evento esportivo, há essa flexibilidade, mas seja nos Jogos Olímpicos ou em quaisquer eventos esportivos, o atleta tem uma ferramenta muito eficaz e ele a usa. Qual é o limite disso? E aí muito se fala em liberdade de expressão, quais são os limites, o que você pode, o que você não pode fazer. O que você faz dentro de um vestiário, o que você faz dentro de um gramado, o que você faz na sua casa com a rede social, se você está vestindo a camisa do clube ou se você não está vestindo a camisa do clube. E aí entra a questão de quais são os limites da vida privada, do respeito à vida privada, e aquilo que potencialmente poderia gerar um dano à entidade desportiva. E aí já estou falando de cláusulas morais, chamadas cláusulas morais. Dentro desse cenário todo, que é um desafio, a negociação coletiva, né, os acordos coletivos, os contratos coletivos, podem ser também uma ferramenta eficaz. Essa é a bola que eu te passo para encerrar. Depois a gente passa para a Alessandra fazer o encerramento formal. E que bola, hein, Léo? Que bola, hein? Eu lembrei na sua fala, antes de responder a tua pergunta, quem acompanhou aqui as Olimpíadas pela Cazé TV, ele tomou uma iniciativa que me chamou muita atenção, que era o seguinte: sempre que determinado atleta, seja ele medalhista olímpico ou não, mas ele se apresentava ali, dava uma entrevista, ele imediatamente vinculava a rede social desse atleta, né? E sob a ótica de que a única forma que ele teria, além do esporte, de tentar ser remunerado, receber um patrocínio melhor, etc., era também pela rede social, pela quantidade de seguidores, etc. Então, ele foi muito ostensivo nisso, né? Me chamou a atenção, inclusive com agradecimentos expressos dos pais dos atletas, dizendo que aquela iniciativa tinha redundado realmente numa circunstância de retorno financeiro para os seus filhos e que é uma vida difícil e por aí vai. Então, o que você trouxe é mais que atual, é notório e foi muito bem colocado. Do meu ponto de vista, Léo, a negociação coletiva sob estritamente o ponto de vista jurídico não consegue abranger isso, tá? O máximo que ela poderia fazer ali, né, e ainda assim existiriam discussões, que você bem sabe como eu, que envolvem normas internacionais, mas talvez, por exemplo, suponhamos, ainda que a Rebeca Andrade estivesse representando o Brasil, eu não vejo excesso se tivesse uma negociação coletiva que estabelecesse alguns parâmetros, por exemplo, entre os atletas e o Flamengo, sobre comportamentos em relação ao clube, que aí decorrem da natureza trabalhista, mas muito limitado, tá? Agora, como eu sou fã da negociação coletiva, esquece negociação coletiva de direito do trabalho,
Acho que tem espaço, sim, para uma situação como essa, você atender interesse dos dois lados, sob o ponto de vista coletivo. Agora, como a gente ia formalizar essa relação é que é um desafio jurídico aí para a gente trabalhar. Então, assim, eu saio um pouquinho da negociação coletiva estrita do direito do trabalho, essa eu acho que é muito limitada, né? Deve ser especificamente em relação a alguns comportamentos, como os atletas profissionais de futebol têm, como vocês acompanharam, por exemplo, que o Gabigol foi multado lá porque estava com a camisa do Corinthians, ainda que no ambiente da casa dele, teve toda essa discussão da privacidade que o Léo trouxe. Esses aspectos que decorrem do contrato de trabalho, ok. Agora, esquece a negociação coletiva estrito sensu, né? Trazendo a questão da natureza coletiva que um evento esportivo dessa magnitude tem, aí eu acho que a gente tem um pouquinho de espaço para tentar deliberar juridicamente sobre essa hipótese, mas fugindo um pouco aí do direito do trabalho em si. Professor Fabrício, muito obrigada. Quero agradecer ao senhor mais uma vez por essa oportunidade, não só para trazer as reflexões do nosso eixo de direito desportivo, mas do direito coletivo como um todo. O que a gente pode realmente verificar é que no direito coletivo como um todo a gente tem essa dificuldade ainda, o Brasil ainda tem muito a avançar, mas, sobremaneira, o direito desportivo coletivo, né? Eu acho que nossas especificidades trazem um pouco essa barreira, sobretudo quando a gente fala uma questão econômica, que sabe que o esporte hoje ele é movido puramente pela questão econômica, mas também traz essas balizas para efetividade através dos direitos humanos, como o senhor colocou durante a sua aula muito bem, como uma ferramenta para efetividade, muito embora a gente já tenha todos os outros toda a complexidade legislativa, inclusive no 611-A e 611-B. Então, gostaria de te agradecer a todos que ficaram mais esse momentinho. Eu sei que tinha outras pessoas que tinham perguntas e eu acho que pode procurar o senhor pelas suas redes, né, professor? Então, se o senhor puder deixar, eu agradeço e a gente já encerra a aula de hoje. Alessandra, muito Não obrigado mais uma esquece, não vez. esqueça, Fabrício, de aproveitar o momento e de dizer da sua obra sobre negociação coletiva no Ah, sim, desporto não, depois profissional. quem quiser interesse, a gente manda. Foi meu tema de mestrado, né? Negociação coletiva no desporto profissional, sob a ótica de solução como ferramenta eficaz lá para as omissões da Lei Pelé. Depois eu compartilho. Léo, eu te mando depois direitinho as redes, meu e-mail também, o pessoal fica muito à vontade. Eu só quero rapidamente renovar meu agradecimento, em especial Léo, Alessandra, professor Guilherme, né, a todos aqui que estiveram acompanhando. Agradecer, eu vi várias palavras gentis aqui no chat, não as mereço em absoluto, mas fico muito feliz em recebê-las, né? E espero que a gente consiga aí de alguma forma eu espero que o tempo consiga de alguma forma gerar esse debate positivo e quem sabe a gente avançar com perdão na insistência e na quebra dessa unidade sindical, né? Espero conseguir ver isso aí no futuro não muito distante. Obrigado a todos, foi um imenso prazer, fico à disposição de vocês. Um grande abraço. Sai. Meu Tchau, Deus. pessoal. Tchau, gente. Até mais. Um grande abraço, uma excelente aula. Tchau, pessoal. Até a próxima. Grande abraço a todos e todas. Saúde e paz a todos. Boa semana.